Boa tarde, meninas! Hoje a gente vai aprender a fazer uma maquiagem que você pode usar para eventos, para casamentos, né? Para baladas. Então é uma maquiagem bem simples e bem fácil de fazer, tá? A gente vai precisar de pó. Tem que cuidar muito bem para ver o tom que você usa na sua pele. Porque pessoas mais clarinhas não podem usar tom muito escuro, porque senão fica muito marcado, tá? A gente vai precisar de um corretivo para passar também. A gente vai precisar de sombra. A sombra que a gente vai usar é apenas a dourada e a preta. A gente vai precisar também de rímel. Eu gosto desses grandes aqui, que eles têm bastante máscara dentro, né? Não é esses rímel muito líquido. Pincel para passar. Blush, porque a gente também vai usar o blush. Tem que ver que tom que também é a sua pele. Como eu tenho a pele um pouco mais clara, eu vou usar um rosadinho mais clarinho. E também a gente vai usar o delineador. Tantas pessoas têm medo de passar esse delineador, porque é difícil. Não é difícil. A única coisa que a gente precisa é ter prática. Tudo que a gente pratica, a gente fica melhor. E também a gente vai usar umas 5 gotinhas de água para a gente usar na nossa sombra. A gente vai também usar lápis de olho tradicional preto. Vamos usar também 2 pincéis. Para a gente começar a nossa maquiagem, eu vou optar primeiro pela nossa basezinha, que é o nosso corretivo, né? Então eu vou passar nas regiões que eu mais gosto. Aí você tem que ver aí, né? Se você tem algum tipo de marquinha, às vezes alguma mancha, né? É muito importante frisar que a gente tem que usar muito protetor solar, né? Então tem que tomar todos esses cuidados. Segundo passo, a gente vai usar o pó, né? O pó. É importante lembrar, galera, que o pó, tem muitas pessoas que faz assim, passa aqui, passa bem lá em cima, e não pode. O pó a gente vai passar no derredor dos olhos, sobre o queixo, bem passadinho. A gente vai fazer todo esse caminho aqui do nosso pescoço, no nosso peito, porque às vezes a gente tá com uma blusinha um pouco decotada, então vai ficar aquela rosto super branco e o nosso peito da nossa cor. Não, então tem que fazer tudo bem certinho. E o pó, tem muitas pessoas que passam até aqui em cima, e não pode, é só até aqui, ó. Assim só. Dá uma passadinha em cima só das orelhas. Porque se você passar até aqui, fica aquela marca. E daí vai dar pra ver que você passou pó. Então é só até aqui no meio, ok? Entre os olhos, né? No meio da sobrancelha, tudo bem certinho assim. Depois que a gente passou o pó, a gente vai usar a nossa sombra. Porque eu já prefiro ir direto pra sombra. Porque eu acho que ela faz assim muita bagunça assim no derredor dos olhos, então já é bom ir pra sombra, tá? Pra sombra, a gente vai precisar então só do dourado e do preto. E a gente vai usar agora a água. Por que eu pedi água? Porque a água, ela vai ajudar a fixar a tua sombra. Porque quando você passa só a sombra, ela sai muito fácil por causa do suor do nosso corpo, né? O suor do rosto. Então a gente vai dar uma molhadinha com o pincel aqui na água, assim, ó. Molhar um pouquinho assim, só pra dar uma molhadinha, não é aquela coisa exagerada, porque senão você acaba estragando a sua maquiagem. Então, a gente vai começar pelos cantos, ok? Então, a gente vai começar aqui pelos cantos.
Eu gosto muito de frisar que a gente sempre tem que ter um ponto de luz nos nossos olhos, para não ficar aquela coisa muito natural assim. Então, além desses dourado e o preto, eu gosto de passar um pouquinho desse branquinho aqui, só aqui na pontinha, assim, sabe? Para dar um pontinho de luz nos dois lados. E agora a gente vai usar o nosso dourado, ok? Então, o dourado a gente vai pegar ele assim e vamos começar a passar, segurando bem aqui, assim. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto, assim, para vocês verem bem. Pega o dourado e vamos passar só até aqui, ó. Só até aqui, ok? Assim. E também o outro dourado só aqui no meio também. O dourado. Vem mais ou menos até aqui em cima no ossinho. Sentiu assim, desce aqui pra baixo. E outra parte também, sentiu assim, desce aqui pra baixo. E também vamos dar uma puxadinha só aqui, ó, na pontinha aqui, só. E do outro lado aqui também. Ok? E além disso, eu gosto de passar também um pouquinho só de brilho aqui do outro lado do pincelzinho, tá? Aqui, ó, em cima, assim, perto da nossa sobrancelha, pra dar aquele pontinho só de luz, assim, sabe? Aqui. Vai pegar lá do comecinho e vem até aqui embaixo, aqui da sobrancelha. Depois que a gente fez isso, a gente vai passar o escuro. Tem muitas pessoas que passam escuro aqui em cima, aqui não pode. É só até aqui, ó. Sentiu o ossinho? É só até aqui no ossinho que a gente vai passar. Dos dois lados também. Então a gente vai lá pegar o preto, né? Vamos pegar o preto aqui. E vamos começar a passar ele aqui. Então a gente começa aqui da ponta, ó. Assim, aqui da ponta. Você tem que seguir bem a linha aqui da tua sobrancelha. Porque se você passar muito pra cá, tá erradíssima a tua maquiagem. Então é aqui do ponto da sobrancelha que a gente vai começar a fazer aquele erguidinho assim, ó. E depois que a gente fez isso aqui, a gente vai vir lá pro meio, puxando assim, né? Assim, ok? Porque aqui na pontinha tem que ficar um pouquinho do dourado. A gente vai cuidar mais um pouquinho. Assim. E daí, como eu já passei aqui com esse pincelzinho, a gente vai passar depois aí com esse aqui pra gente passar bem depois pro meio. E vamos fazer do outro lado também. É bom você sempre fazer, passar a sombra de um lado e já ir pro outro, de um lado e já ir pro outro, pra não ter aquela preocupação de esquecer nada, porque às vezes tem pessoas que preferem terminar um olho para depois passar pro outro. Não é bom, porque daí você tem mais possibilidades de fazer sua maquiagem errada, ok? Então, faz um olho, já passa pro outro olho. Vamos pegar bem aqui, assim, assim. Agora, como eu já passei ela assim no seco, eu vou molhar um pouquinho mais o pincel aqui, ó. Esse pincelzinho, deixa eu só mostrar bem pra vocês verem que é esse pincel aqui. Molhamos um pouquinho, assim. E vamos passar aqui na nossa maquiagem preta. Só fazer assim pra não estragar a maquiagem, ok? Pra ele dar aquela... Ó, olha pra vocês verem o efeito que dá. Um efeito assim muito bonito, né? Caso você veja que você passou muito pouca a tua água do teu pincelzinho, pode dar mais uma molhadinha aqui, não tem problema. E também daí a gente vai fazer pro outro lado. Molhar um pouquinho o pincel, passar um pouquinho aqui da sombra e também passar aqui do outro lado.
Assim. Bem assim, ok? Fizemos então a base e a nossa sombra dourada. Olha, para vocês verem bem de pertinho, a dourada e depois a escura. Agora, como eu passei a dourada, eu gosto sempre de estar passando um pouquinho desse aqui, ó, na água e tá passando o douradinho de novo, pra gente pegar, às vezes, aonde caiu base escura, a gente só pra dar uma passadinha assim por cima, pra ficar bem marcadinho o nosso dourado, porque senão o nosso preto invade tudo, né? Lembrando que o dourado vai com tudo, né? Independente de roupa que você tiver. O preto eu já prefiro assim usar mais pra noite, né? Se você caso for sair de dia no parque, no shopping, é bom você passar só o douradinho assim mesmo, sem o escuro, tá? Pra você não errar muito no tom. Porque tem pessoas que usam rosa, rosa na saia, rosa na blusa, rosa no calçado, rosa na maquiagem. Então fica aquela muito boneca, né? Então vamos assim variar um pouco, meninas, tá bom? Depois que a gente passou a nossa sombra, a gente vai usar o nosso famoso delineador, ok? Nosso delineador é aqui. Então a gente vai pegar, passando bem pouquinho. Você sempre tem que dar uma pomadinha assim pra ele não ficar muito grosso, né? Assim. Então vamos passar lá. Pegando bem, você pode também fazer assim, ou daqui do meio do olho até aqui a ponta, ou do começo do olho até o fim. Eu prefiro fazer do começo até o fim, ok? Então vamos lá. Olha, como o delineador ele realça a nossa maquiagem. Então, o delineador é muito importante, meninas. Caso vocês assim não tenham muita prática com o delineador, use um lápis. Pegue um lápis durante o dia na sua casa. Vai passando só na pontinha, vai testando com lápis, porque o delineador também é mais caro. Então, testa bastante com lápis, para depois você criar bastante prática com o delineador, porque ele é a mesma coisa que o lápis. E já vamos aí também para o outro lado. Pegamos bem aqui da pontinha e vamos até lá em cima. Vocês podem ver que eu já estou bastante prática no delineador, por quê? Porque eu sempre estou usando. Vou para a igreja, vou para um evento, vou para um casamento, eu estou sempre passando um delineador, independente. Eu gosto muito do delineador. Né? Depois que a gente passou o delineador, eu gosto de sempre estar emendando a nossa sombra aqui do começo aqui, com aqui embaixo. Mas não é aquela coisa exagerada, é só um pouquinho aqui, ó. Você vai pegar aqui da ponta do teu olho aqui e vai passar até aqui. Então vai fazer só um efeito escuro com a sua base escura assim mesmo. Desse lado, pode ver que já deu uma escurecidinha, né? E daí também tipo uma borrada em cima, não só aquela coisa de lápis preto, aquela coisa assim, sabe? Então, só o lápis hoje em dia já não cai mais, entendeu? Então você dá uma borradinha que pega aqui do comecinho, vai até mais ou menos aqui no meio, ok? E daí a gente vai usar o nosso lápis, que a gente vai pegar ele daqui da pontinha aqui do nosso delineador e vai descendo aqui. Como eu tenho um olho assim um pouco assim pequeno, que eu acho, né? Pra mim fica muito bom eu passar fora e dentro também aqui da parte de baixo, que dá uma realçada quando você passa por fora. Então pega bem aqui do meio. Eu não gosto de passar aqui no meio. Como eu já usei o delineador lá em cima, então eu começo aqui do meio e vou descendo assim. É só na linha de baixo do nosso olho.
Caso você queira também passar na linha de dentro, não tem problema. O Deus poderoso aponta pro céu e diz comigo. Aponta e diz, vai. O Deus poderoso. Vamos passar aqui. Também do outro lado. Lembrando que você pega aqui da pontinha do delineador e desce até lá embaixo, ok? Depois que você fez isso, você vai pegar e vai usar o nosso rímel. Só que como ainda a gente tem que passar o blush, vou deixar o rímel por último, porque sempre rímel é mais fácil de borrar, então vamos usar o nosso rímel, ok? Ok, então vamos usar o nosso blush. Blush eu vou pegar só o tom de rosinha, ó, que é o tom que combina aqui com o meu rosto. Como que funciona o blush? O blush a gente tem que usar conforme o formato do nosso rosto. Às vezes a gente vê meninas super brancas só com aquela bolotinha aqui de blush que parece uma boneca. Porque a gente não vai em nenhuma festa de fantasia, a gente vai usar, né, pro nosso dia a dia ou balada, alguma coisa assim. Então a gente vai pegar aqui, vai apalpar um pouco o blush, vai tirar o excesso aqui na mão, ok? E vamos passar na nossa bochecha. Como eu tenho o rosto mais redondo, então eu vou passar de cima para baixo. Estava hospedado na casa de um amigo meu. E eu falei com ele, posso dar uma volta aí pra conhecer. Lembrando que tem que ser de cima para baixo. Eu falei, mas que horas? Do outro lado também, mesma coisa. Passar ali até umas 10h30. Depois não pode passar mais, porque a área não é sua, o pessoal não te Como eu tenho a testa um pouquinho grande, vou passar aqui, ó. Tem pessoas que passam aqui no meio, mas não é no meio que se passa blush. É só nas duas pontas. Então eu vou pegar, vou dar uma palpada assim, ó. Deste lado e deste lado. Então é o seguinte, essa música, eu fui fazendo ela no caminho. Um efeito que dá super resultado, que eu gosto bastante, é o nariz. Qual que é o segredo pra gente afinar o nosso nariz, que poucas pessoas sabem? É você pegar, passar o blush, dar uma pinceladinha assim na tua mão pra não ficar assim muito carregado, né? Você vai começar aqui de cima e vai descer aqui embaixo, ó. Fazendo esse efeito só aqui na pontinha, ok? Passa um pouco aqui no queixo também pra não ficar aquele brancão. E você vai pegar o teu pó, que foi o início que você usou na tua maquiagem, e vai passar só aqui do ladinho do nariz. Ó. Assim. Que ele vai dar uma afinada no teu nariz, dependendo, né, do jeito que você tá. Ok. Tem pessoas que já têm a sobrancelha tatuada, tudo. Não precisa fazer isso. Mas eu, como eu não tenho uma sobrancelha tatuada, eu sempre dou uma realçada na minha sobrancelha com lápis. Pode ser lápis preto, né? Então a gente vai passar aqui. Eu gosto de passar, como eu tenho o cabelo assim, mais assim, pro castanho, eu gosto de passar um lápis marrom. Então eu vou passar aqui um lápis marrom. Fica aqui da ponta. Dependendo do formato da tua sobrancelha, né? Mas a sobrancelha hoje em dia realça muito. Lembrando, meninas, que é sempre bom vocês verem na internet, ver com a cabeleireira como que funciona a tua sobrancelha. Porque tem pessoas que erram muito para arrumar a sobrancelha. Nossa sobrancelha, ela tem que estar sempre alinhada com aqui, ó. Pega um lápis e você mede. Aqui e também aqui com o finalzinho do olho. Se tiver a sobrancelha aqui no meio, ela tá erradíssima, tá? Então ela tem que acompanhar esses dois lugares, ok? E depois que a gente fez isso, a gente vai passar o rímel, nosso tão famoso rímel, ok? Vamos passar lá o rímel.
passando sempre, meninas, em cima e também embaixo. Aqui desse lado. Desse lado aqui também. Dois lados, ok? E depois que a gente fez isso, o que falta? O nosso batom. Vamos passar um batom. Eu gosto de passar sempre batom rosinha porque ele dá uma realçada no meu rosto. Tá pronto. Você pode sair pra qualquer tipo de lugar, assim, eventos, casamentos, né? Pra balada, pra noitada, com a maquiagem que você fez hoje. Então foi bem simples, você usou o tom escuro, tom dourado, você usou o delineador, blush, né? Blush a gente sempre tem que estar levando pra onde a gente for, que a gente tá sempre tá lá, né? Na bolsinha, a gente sempre tem que estar retocando o nosso blush, porque blush não pode faltar, né? Assim. E então, meninas, essa foi minha dica. Qualquer tipo de dúvida, vocês podem estar entrando no nosso blog Chaminé. E mais pra frente a gente também vai estar postando bastante vídeos interessantes sobre maquiagem pra vocês, tá bom? Um beijo.